Você viu que eu sou comilona, adorei a matéria dos pão de queijo que vocês fizeram. Vocês fizeram o ranking de pão de queijo, né? Na minha época acho que nem tinha esse tanto de pão de queijo que tem agora, não. E todo mundo que passou pela universidade entrou pelo menos uma vez no bandejão, pra contar uma fofoca, contar histórias e, claro, almoçar. No campus Pampulha, pode ter sido no RU1 ou no RU2, mas hoje o papo é na RU3. Olá, eu sou Júlia Heine e tá no ar o Papo de Bandeco, um programa de entrevistas com quem já encarou a fila do RU e sobreviveu pra contar. E para começar em grande estilo, a nossa convidada de estreia é a compositora, escritora, integrante da banda Patofu e formada em Relações Públicas pelo UFMG, Fernanda Takai. Seja muito bem-vinda! Tem uma aguinha aqui, vou pegar. Pode pegar, é sua mesmo. Então hoje estamos aqui com a Fernanda Takai para uma entrevista na RU3. E por falar em RU, estamos aqui no RU2, que é o Restaurante Universitário 2. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Fernanda, era como era o bandejão na sua época universitária? Se era cheio, vazio, como era a comida? Era cheio. E a comida eu acho que de hoje é bem melhor, né? Eu escuto a Rádio UFMG, né, bastante. E eu acho curioso que é divulgado o cardápio, né, nas unidades, assim. E na nossa época a gente era, não sei se eu era muito reclamona, se todo mundo era muito reclamão na época, a gente achava que podia melhorar, né? E hoje, pelo menos na parte né, de nutrição e tudo mais, acho que a comida é bem mais cuidada, sabe? O preço, eu acho que sempre vai ter gente que vai achar barato, vai ter gente que vai achar caro, né? Eu sei que estão segurando o preço há um tempão, né? Eu morava perto, na verdade, aqui, sabe? No primeiro ano e meio eu morava longe, porque a Fafiche era lá no Santo Antônio. Então, quando ela veio pra cá, ficou mais perto da minha casa também. Então eu comia aqui, mas às vezes dava tempo de ir pra casa. Pegando o ônibus ali na Antônio Carlos, era tipo 15 minutos pro Planalto, onde eu morava, né? Então às vezes eu ia lá comer comida da mamãe, mas quando não dava, comia nas cantinas, comi bastante na cantina da Fafiche também, então... Você se lembra de como foi escolher o curso de Relações Públicas? O que te encantou na ideia de fazer RP naquele momento? Quando eu entrei aqui, eu entrei para fazer jornalismo, a minha opção era jornalismo. E eu fiz algumas cadeiras, como todo mundo acho que do curso de comunicação faz, ou devia fazer, puxar umas cadeiras de outros cursos, para você entender a comunicação como um todo. Então eu fiz algumas matérias de rádio e TV, eu fiz algumas matérias de marketing e fiz de IRP. E os meus professores de RP eram tão maravilhosos, eu fiquei assim... Fiquei muito fascinada pelas pessoas. O curso, na época, estava entre os 3 melhores do Brasil. E tinha pouco aluno. Eu falava, gente, mas esses professores aqui, né? Com todo esse aparato aqui e o curso com pouco aluno, tudo, eu vou fazer. Vou mudar. Aí eu mudei, acho que umas pessoas mudaram também. Vieram algumas pessoas de fora, de outras escolas. E foi um curso incrível. Puxando um pouco sobre a sua vivência universitária, tem alguma matéria assim que você adorava e alguma que te fazia pensar, por que eu tô fazendo isso mesmo? Quando a gente entra no ciclo básico, eu acho que todo mundo se pergunta um pouco, né? Entrei, eu falei, poxa, eu tô fazendo aqui sociologia, filosofia, política internacional contemporânea, umas coisas que a gente fazia assim. Só que, por exemplo, política internacional contemporânea era uma professora também, e acho que isso faz muita diferença. Quando você tem um mestre, quando você tem uma mestra, né? Você vai assistir uma aula e fala assim, nossa, eu tô entendendo tanta coisa agora do que está acontecendo, que era a Vera Alice Cardoso e Silva, ela continua aqui. Continua aqui. Pois é, essa é uma professora, daquelas professoras que falam assim, nossa, ainda bem que eu tive aula com essa mulher. Me deu uma visão mais integrada. Eu fiz algumas matérias muito legais nas Belas Artes também, né? As optativas, então... fotografia, análise crítica de filmes, que era uma coisa também que eu me interessava. Como eu te falei, eu gostava muito da comunicação como todo, eu ficava, né, achando um monte de coisa onde eu podia pegar um pouquinho para o meu curso específico. A UFMG dos anos 80 tinha seus rituais, lendas, rolês. Como era ser universitária naquela época, viver a UFMG? Eu acho que a experiência de estar num campus, assim, é insubstituível, né? Eu acho que todo mundo sofreu muito, principalmente quem entrou aqui na época na pandemia, né? Você, de repente, estava no ensino médio, em vez de você experimentar isso tudo, você ficou em casa também, né? É muito triste. Você estar aqui, você ter contato com os outros cursos, né? Com as outras pessoas, essa vivência é muito rica. Você se depara com isso e com oportunidades, né? Acho que a universidade, ela é cheia de oportunidades. Eu fiz aqui
tudo que era possível fazer, eu acho. Você fez, por exemplo, projetos de extensão, estágios? Fiz. Fui monitora do laboratório de RP. Eu fiz bolsa de iniciação científica. Eu fui estagiária da imprensa universitária. Eu produzi informativos e textos. Tudo isso eu via assim, não tinha internet, né, naquela época. Eu via nos quadros de aviso das unidades, né? Então às vezes eu estava fazendo um lanche, tudo, eu vinha almoçar ou estava fazendo fotografia lá na Belas Artes, por exemplo. Eu falava, tá precisando de, né, tem alguém que se interesse para ajudar a produzir um informativo, né, de uma empresa tal. Então, assim, eu ia lá em tudo. Eu podia passar o meu dia na universidade, né? Eu não estava fazendo estágio fora, fiz estágio fora só no último, né, no último ano, mas tudo que eu podia fazer aqui dentro eu fiz. É que eu queria uma história. Se você, por exemplo, já passou algum perrengue em disciplina, tipo, ter tirado 59 na matéria e precisar chorar aquele ponto extra, sabe? Não, eu nunca tive, sabia? Assim, outro dia até tava aqui, outro dia deve fazer uns 10 anos. Quando eu fui... Não, faz muito mais tempo. Eu fui aluna homenageada aqui. Eu tava grávida. Imagina, eu tava grávida da minha filha. Minha filha tem 21 já. Faz 21 anos. Eu fui ser homenageada. E aí, o pessoal pegou meu histórico escolar com as minhas notas. Eu falei, gente, mas que isso? E se tiver nota ruim aí? Aí eu fui ver, realmente, minhas notas eram tudo boas, não tinha nota ruim. E não que eu fosse inteligente, sabe? Mas eu sou a aluna que você fala, você tem que ler isso aqui, você tem que escrever quantas... Eu faço tudo que é me pedindo, eu não dou um jeitinho, eu vou lá e vou fazer certinho. Então, talvez por isso eu nunca tive, não. Eu sempre passei bem. E de estágio, você já passou algum perrengue de estágio, assim, alguma experiência ruim, alguma experiência muito boa? Olha, o estágio na imprensa universitária foi muito bom, porque aqui eu fui acolhida com muito carinho, assim, pelos funcionários da imprensa, sabe? Os funcionários da imprensa tinha gente bem mais velha, assim, que estava lá há muito tempo, que viveu essa passagem, sabe, do linotipo, imagina, né? Tem as máquinas, né? Quem for visitar hoje lá ainda tem as máquinas antigas, assim, que faziam e passaram daquele Prof 7, sabe? Da policromia. Então, essas pessoas, como eu estava chegando muito jovem, eu entrei aqui com 18, né? E quando eu fiz estágio na imprensa, acho que eu estava com 20. Eles faziam questão de tentar me ensinar tudo. Eles não estavam esperando só eu cumprir um horário. Eles realmente me ocupavam. Eles falaram, não, vem aqui, vem entender, vem ver como é que é gravar chapa, né, como é que faz a limpeza. Tinha muito orgulho do trabalho que se fazia aqui dentro. Foi muito lindo, assim, isso. Em que momento a música começou a virar mais do que um hobby? Rolava alguma apresentação, banda ou ideia de projeto durante a graduação? Quando eu entrei aqui, eu tinha uma banda que era de colégio, né? Aí eu entrei na Fafiche, teve um amigo meu que entrou na engenharia, na PUC, aí um outro entrou na publicidade e um em psicologia aqui. O que aconteceu é que cada um tinha um horário diferente, então o horário para ensaiar estava ficando cada vez mais difícil, né? Só tinha às vezes domingo, e aí domingo era o único dia que tinha com a família, aí alguns queriam ensaiar, outros não queriam ensaiar, aí essa minha banda foi acabando, mas eu cheguei a participar do festival Rosas de Abril, que tem, né? É um festival, então eu participei com a minha banda de colégio, até de festival eu participei aqui dentro da UFMG. Aí aqui o que eu tive, no final dessa minha banda e comecinho do Patofu, alguns colegas assim falavam assim, nossa, mas você é tão... Eu sempre fui muito reservada, não quietinha, reservada assim, né? E a pessoa, você está convidando a gente para ir ver um show da sua banda de pop rock? O que é isso? Eu falei, não, eu tenho uma banda mesmo. Eu falei, não, mas você não tem cara de que tem banda, não. Eu falei, não, tem. Aí eu lembro que teve um show que era dessa minha banda que estava acabando já, no Cabaré Mineiro, que é um lugar antigo. E eles tinham uns dias que era para os novos talentos. E aí eu me lembro que a minha turma, que ainda a aula ainda era lá no Santo Antônio, na Fafiche do Santo Antônio, quase metade da turma foi me assistir lá. Né? E tinha uma amiga minha, a Célia, ela foi de motocicleta, assim, puxando um monte de gente que saiu, assim, para ir lá pro Cabaré me assistir, essa minha banda. Então, eu sempre tive bastante apoio, assim. O Patofu começou em 92. Originalmente era para ter me formado em dezembro de 92. Só que eu saí para fazer um estágio no Arizona, em Tucson, que eu fui ser monitora de acampamento de verão lá. Aí eu tranquei e me formei, então, no meio de 93. E aí o Patofu já existia. A gente chegou como Patofu, já no início de carreira, a fazer uma calorada aqui da Letras. Essa calorada foi emblemática, porque teve show do Virnalize, que é uma banda também da nossa época, o Patofu e o Tom Zé, no estacionamento da Letras. Aí sim, aí quando eu toquei nessa calorada que tinha um monte de gente, todo mundo falou assim, nossa, é a nossa amiga lá da comunicação
Fernanda, né, tudo. Falei, não, Patofu, agora é minha outra banda, não é mais a banda que eu tinha antes, né. Nessa época a gente, em começo de carreira, fez bastante show em caloradas diversas. A gente fez calorada da arquitetura, fez calorada da engenharia, nos prédios ainda que tinham, né, separados, que não estavam aqui. Até na direita a gente fez também, A gente fez muito. E aí a comunidade em geral ficou conhecendo o Patofu e foi muito importante, porque sempre a comunidade universitária era um público que estava meio que disposto a ouvir coisas novas, sabe? O público universitário, se você faz um evento aqui e tem uma banda, mesmo por mais estranha que seja, as pessoas dão a chance, sabe? A sua esquisitice, né? Isso pro Patofu foi fundamental naquela época, porque a gente não tinha nem baterista, né? Era super estranho, assim. Já tem alguma história, tipo assim, de sair correndo da aula e ir direto pra show? Ou deixar alguma coisa da faculdade de lado por causa da música? Como foi conciliar, assim? Não, até que quando eu tava começando com o Patofu, ainda era bem suave a agenda, né? Logo que eu me formei, fui trabalhar numa agência pequena, eu fazia atendimento e fazia redação. E aí, às vezes eu tava apresentando campanha e o pessoal olhava pra mim e falava, mas você não é aquela menina daquela banda que tá começando a tocar? Aí falei assim, Patofu, Patofu, Aí a pessoa canta pra gente aqui. Eu falei, não, aqui eu tô apresentando um projeto, assim, né? Uma campanha, eu não vou, né, cantar. E isso era às vezes. Aí quando começou a ser muito, eu falei, nossa, eu acho que o Patofu tá ficando famoso mesmo. Eu tô vindo aqui, o pessoal quer ouvir música do Patofu. Aí eu acabei saindo durante 6 meses pra poder ver se era música mesmo, né? Porque eu já tava no mercado da comunicação, eu sempre gostei e gosto. Eu acho que tudo que eu aprendi, eu uso na minha carreira. Desde eu ter desenvolvido depois uma carreira mais na literatura também, né? De escrever livros e tudo. E com certeza foi todo esse estofo aqui. Teve esse tipo de coisa, mas nunca deixei de fazer as coisas da faculdade por causa da música, não, né? Ao contrário. Eu tava me lembrando que eu tinha máquina de escrever, nem todo mundo tinha, né? Então, no início da faculdade, alguns trabalhos eram obrigatórios serem datilografados e tudo mais. E eu cheguei a datilografar trabalho, eu botava no quadro de aviso lá assim, quem precisar de bater trabalho, que nem eu bato o trabalho das pessoas, eu cobrava, sei lá, R$1 por lauda, sei lá, era um negócio baratinho, mas esse dinheirinho me ajudava, sei lá, comprar corda, comprar palheta, uns negócios assim, que eu reinvestia em mim, sabe assim? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Fernanda caloura naquele primeiro dia pisando na Fafiche, o que diria para ela? Eu falei, pode ir em frente que aqui vai ser muito bom. A maior parte da gente entra muito jovem, né, nos cursos, e eu acho que tem dias que você fala assim, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Eu sempre penso assim, que o tempo que é gasto na universidade, né, no curso, mesmo que você vá trocar depois de curso, sabe, que você vá focar em outro, né, uma área diferente do que você pensou que era, nunca é jogado fora. Esse mundo que a gente vive hoje, quanto mais assunto você dominar, sabe, quanto mais você se der a chance de viver intensamente essa diferença que a gente encontra aqui, vai ser melhor para você. Ter dúvida é normal, sabe? Agora, você ter dúvida estudando, aí você tá no caminho certo. Nunca deixe de estudar. Eu fui aprender japonês com 35 anos. Não feche as portas, não feche os olhos, os ouvidos, né? As sensações pro aprender, né? E aqui é o lugar certo. E o que você acha que a Fernanda estudante teria achado da Fernanda de hoje? Ela fala assim, valeu a pena, tá vendo? Todas as noites que você ficou acordada, assim, tendo que ler, a gente ouve e fala, imagina, deixa de ser tão certinha assim. Eu falei, realmente eu devo ter perdido alguma coisa, mas por outro lado eu tô feliz agora. E essa foi a nossa entrevista com a Fernanda Takai. Muito obrigada, Fernanda, novamente. E esse foi o primeiro episódio do Papo de Bandeco.